Pois bem, hoje a gente vai dar continuidade. No sábado, para quem não assistiu, eu falei um pouco sobre atendimento no consultório odontológico, certo? Como deve se portar, o dia a dia de algumas especialidades, algumas áreas. Tá lá no canal, quem não assistiu, recomendo que assista, porque a gente vai abordar depois em prova, tá certo? Eu vou dar a data. Provavelmente vai ser na próxima quarta, daqui uma semana, a gente vai fazer a prova, mas eu vou confirmar aí nos próximos dias, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco de oclusão. Aí no final vai ter só um exercíciozinho, eu vou passar um exercício para casa também bem simples, para a gente poder estar exercitando mais nesse período aí. E para iniciar eu queria saber se alguém tem noção do que seja isso, o que é oclusão, se já ouviu falar. Pode chutar aí o que vocês pensam que é, ou falar no áudio aqui nas mensagens, como preferirem, para eu ter uma noção aí de como vocês estão nesse aspecto. E outra coisa, às vezes eu fico olhando para cima porque a tela do computador está aqui, só que ela está quebrada, e aí eu ligo na TV. Então aqui está o computador, né, o notebook e a TV em cima. É por isso que eu tenho, às vezes vocês percebem que eu estou olhando para cima, que eu estou vendo aqui a imagem, tá certo? Mas me falem aí, oclusão. Alguém tem alguma ideia? Pode digitar ou falar aí por áudio. Alô, alô? Ninguém? De primeira não. Como? De primeira não. Não De vem. primeira não? Não tem noção do que seja? Não. Um pouquinho baixo. Ninguém? Então, tudo bem. Eu vou iniciar para vocês entenderem. Oclusão, eu julgo como a parte principal da odontologia. O que é primordial, né? O mais importante. Qualquer especialidade tem que ter isso aí, essa ideia da oclusão para ter sucesso em qualquer tratamento, em qualquer saúde do paciente, porque se não tiver uma oclusão saudável, algumas consequências acontecem que eu vou mostrar mais para frente. Bom, mas o que é isso? O que é a oclusão, né? A oclusão nada mais é que um encaixe da mandíbula, né, com a maxila, certo? Lembrando, mandíbula é a parte de baixo, certo? Essa parte móvel, tá? Maxila, parte superior. Mandíbula inferior, maxila superior. Então, é a união, é a junção desses dois ossos, dessas duas estruturas, certo? Por meio dos contatos dentários. Então, a gente vai unir a mandíbula com a maxila e o contato dentário, que é a oclusão, certo? A oclusão, então, é o toque de todos os dentes. E qualquer desvio de normalidade é definido como maloclusão ou hábito parafuncional. Aqui faltou o nome parafuncional, tá? Parafuncional é o mesmo que errado, é sinônimo de errado. Então, dificilmente isso é um porcentagem muito baixa da população. A pessoa vai ter uma oclusão ideal, uma oclusão perfeita, que vocês vão ver o que seria essa oclusão perfeita, tá certo? Então, a oclusão é isso, é o encaixe da mandíbula com a maxila. Deixa eu ver aqui. O pessoal está entrando, eu estou aceitando aqui. Sim, ó, duas pessoas entraram agora, só falar rapidinho. A gente está falando sobre oclusão, tá? Dando continuidade na aula de sábado. A oclusão, ela é a união da mandíbula com a maxila e o contato dentário, certo? O contato dos dentes inferiores e superiores é definido como oclusão. Vou passar aqui. Quem for entrando e depois vê na gravação. Existem 4 tipos de oclusão. A ideal, como eu falei, é muito difícil ser encontrada na natureza, né? A gente vê, ó,
crianças tendo que usar aparelho cedo, porque é comprovado, é muito difícil você nascer e crescer com a oclusão ideal, certo? Mas uma delas é a oclusão ideal. São 4 tipos. A primeira é a oclusão ideal. Ela é raramente encontrada na natureza e é o objetivo terapêutico das reabilitações orais. Reabilitação oral é o quê? Quando a gente perde um dente, vai botar implante, botar prótese. Então, quando vai recuperar qualquer estrutura, qualquer dente, o objetivo é a oclusão ideal, tá certo? O outro tipo de oclusão é a oclusão fisiológica, que ela é o quê? Ela é encontrada com mais frequência na natureza, é diferente da ideal. Eu estou com um manequim aqui, eu estou falando, né, de maneira inicial, mas quando eu fazer todos os movimentos com esse manequim, vocês vão entender bem, tá? O que é cada uma dessas coisas. A oclusão fisiológica ela é diferente da ideal em alguns aspectos, certo? Ela apresenta variações da oclusão ideal, como, por exemplo, contatos prematuros. A oclusão ideal, então, seria, né? Esse manequim aqui, ó. Você vê que todos os dentes se tocam, tá certo? Isso é a oclusão ideal, é o contato de todos os dentes. Aí tem pessoas, por exemplo, que tem um dente, como mostra aqui nessa imagem, com a ponta, a cúspide, né? Um pouco maior que os outros. Então, isso é um contato prematuro. É um toque prematuro em um dente que está mais alto, certo? Então, a oclusão fisiológica difere na ideal, isso é um exemplo. Nesse caso, porque ela está deixando que um dente se toque antes de todos os outros. Mas isso tem como ser ajustado. Aí um quadro como esse é conhecido como oclusão fisiológica, certo? E ela apresenta estética e função satisfatória, entre aspas, né? A função, um caso como esse é fácil de resolver, a gente passa uma broquinha aí e resolve. E a estética, basicamente, como é ideal também. Isso é um caso simples de se resolver, um exemplo de oclusão fisiológica. Existe a oclusão patológica. Essa aí já não é tão simples e nem é tão parecido com a ideal quanto a oclusão fisiológica. Porque a oclusão patológica, ela tem sinais e sintomas, né? De dor, de estética insatisfatória, de alguns outros aspectos. Eu vou mostrar a imagem aí para vocês terem noção melhor. Alguns exemplos da oclusão patológica seria isso aqui, tá? Isso aqui é chamado de atrição, ou também pode ser conhecido como bruxismo, certo? Isso é uma atrição que tem duas variações, o bruxismo e o apertamento, que causa isso aqui no paciente. Você vê os dentes tudo cerrados. Isso é um tipo de oclusão patológica, né? Patologia é alguma enfermidade, alguma doença, tudo isso é na área de patologia, certo? Então a gente tem como oclusão patológica, o que não é ideal, o que não é saudável, isso aqui. São alguns exemplos. O apertamento é quando a gente range os dentes, certo? Fica rangendo durante o dia, apertando. Pessoas que têm muita ansiedade, estresse, algumas das consequências são essas aí, fazer esse apertamento. E tem o bruxismo, que é noturno. Enquanto o apertamento a gente faz durante o dia, o bruxismo é enquanto dorme, que geralmente a gente não percebe. É alguém que é o companheiro, alguém familiar que escuta rangendo os dentes, que percebe, e aí você vai vendo que está cerrando os dentes, e aí que vai ter a noção que tem esse bruxismo, tá? Também tem outro exemplo que é a bifração. Enquanto a atrição tem o apertamento e o bruxismo, a bifração é outro quadro de oclusão patológica, que é quando a raiz é exposta, uma parte da raiz é exposta devido a um contato prematuro, pode ser um contato prematuro, um ou mais, ou também por outras causas, como escovar os dentes com muita força, com escova de cerdas duras. Aí vai fazendo, digamos assim, esse machucado na gengiva expondo a raiz. Isso aqui vai dar sensibilidade, pode ser até levar a um quadro mais grave, né, a perca desse dente. Ele vai perdendo a inserção aqui óssea e de gengiva,
e podendo deixar esse dente debilitado e chegar até a perder, tá? Então, essas aí são alguns exemplos de oclusão patológica. Atrição, abfração, bruxismo, apertamento. E por último, né, eu já falei 3, ideal, fisiológica e patológica. A quarta seria a oclusão terapêutica, que a terapêutica é o quê? A terapia, né? Então, é voltada aí para a parte de reabilitação. Quando a gente perdeu o dente, algo desse tipo, como eu falei naquele momento, vai recuperar, a gente visa a oclusão ideal para recuperar. Ó, aqui um caso, o paciente chegou assim, né, dentes amarelados, tudo fora de posição, e aqui foi feito uma reabilitação, né? Reabilitar a pessoa, né? A reabilitação é tornar saudável de novo, né? Tem vários tipos de reabilitação. A reabilitação oral na nossa área, odontologia, reabilitar a cavidade oral, né? Tem vários tipos de reabilitação. Às vezes, quando falar o paciente está em clínica de reabilitação, né? A gente já pensa dependente químico, algo assim, né? Mas não é só para essa área. Também na odontologia existe esse nome, reabilitação oral, a gente reabilitar a cavidade oral, tá certo? Aqui foi um trabalho de reabilitação oral, né? Devolver a saúde, a estética, e a gente visa na oclusão ideal, certo? Por quê? Se fosse visar numa... Por exemplo, fez aqui o caso desse paciente, deixou tudo bonito, e deixa aqui uns contatos prematuros em 2 dentes. Então, 2 dentes vão se tocar antes, vai ser uma oclusão fisiológica, não vai ser ideal. Se deixar tudo ajustado, tudo se tocando, aí é a oclusão ideal. Então, quando vai reabilitar um paciente, é sempre focado na oclusão ideal, certo? Ajuste oclusal. Pronto. Essa parte é bem importante, tá? Quando o paciente tem essa oclusão ideal, todo se toca, não precisa. A partir da fisiológica, precisa fazer esse ajuste oclusal, tá? Ela é qualquer conduta terapêutica que altere a condição oclusal do paciente, buscando harmonizar os aspectos funcionais e estéticos. As indicações são para oclusão patológica, né? Como eu falei, da bifração, atrição, após uma cirurgia ortognática, paciente que precisa de ortognática, que tem aquele queixo muito para frente, né? Faz a cirurgia para deixar alinhado e depois faz um ajuste oclusal. Porque se o paciente tem um queixo muito para frente e botou ideal, para ele se acostumar com essa mordida, não vai ser de uma hora para outra. Então tem que fazer todo esse ajuste oclusal para ver se está tudo legalzinho. Também quando se faz ajuste oclusal é quando faz uma restauração. Está com o dente cariado, tirou a cara e botou resina. Se deixar alto ali, vai ter um contato prematuro, né? Então, tem que baixar e deixar até ficar o nível ideal, para não ter nenhum contato prematuro. Também é uma indicação desse ajuste oclusal. O ajuste oclusal é feito dessa forma. Vamos supor aqui que o paciente fez uma reabilitação total aqui, né? Tinha os dentes bem desgastados, feios, aí botou várias coroas, certo? Para adaptar. É feito com esse papelzinho de carbono aqui. Vai colocando carbono, porque onde tem um contato prematuro, deixa eu ver aqui. Vamos supor aqui, o paciente está com o dente, aí a gente bota esse carbono e fecha, certo? Aí vai marcar. Onde fechou tá prematuro, vai abrir, vai marcar. Pessoal, eu tô com um pouco grande que eu tô aprendendo a tocar violão. Aí, mas tá meio feio assim, vou até dar uma parada, que eu não tô usando palheta, mas enfim. Tá certo? Vocês entenderam? Se o dente está com contato prematuro e não fica muito fácil de identificar, a gente usa esse papelzinho carbono. Aqui eu peguei um papel qualquer, só para você ter ideia. Aí pede para o paciente fechar, aí abre de novo e vai marcar onde está alto. Esse papel carbono ele marca onde está alto. E aí a gente vai tirando com broca, até chegar no nível ideal, saudável para ele.
Aí uma imagem, ó, para vocês entenderem aqui. Pega uma pinçazinha, um papel carbono, vai marcando. Onde marcar, a gente vai tirando até ele não sentir mais. Tá? Então, falei aí sobre os tipos de oclusão, certo? A ideal, fisiológica, patológica e terapêutica. Ideal muito difícil de ser encontrada, fisiológica é uma variação simples da ideal. Paciente que tem um problema bem simples de ser resolvido, é patológica que tem que fazer uma reabilitação total, né? E a terapêutica que quando faz essa reabilitação visa essa ideal. Existem alguns fatores, algumas regras para identificar que essa oclusão é ideal, tá? Estou falando, batendo muito nessa tecla, porque se a gente não tiver uma oclusão satisfatória, essa ideal, tem algumas consequências que ao fim dessa aula vocês vão ver, certo? O que é que pode repercutir na nossa saúde se tiver contatos prematuros, oclusão patológica, tá certo? Eu vou mostrar aqui algumas regras da ideal ou fisiológica para vocês entenderem. Porque não sei se vocês perceberam, a fisiológica, como eu mostrei, é uma variação simples resolvida. Então, a maior parte das pessoas estão no quadro dessa fisiológica. Às vezes tem um contato prematuro, só que acostuma, tá? A patológica já é mais difícil. Então, quanto a ideal. Então, quase todo mundo está nessa fisiológica, certo? Algum de vocês não deve ter a ideal. Eu, possivelmente, também não tenho, certo? Já fiz tratamento ortodôntico há muito tempo, aí, mas vai variando. Só que a gente se acostuma, né? E vamos lá. Uma das regras é a lateralidade, para a gente saber que o paciente está com oclusão ideal. Vou mostrar aqui. Depois eu mostro o manequim. É o seguinte, o canino, ele é um dos dentes mais importantes que a gente tem. Porque ele protege todos os outros, certo? No sentido de que existe uma regra chamada, um movimento chamado lateralidade. Quando a gente... Vocês podem até tentar em casa, no espelho, para vocês verem se está ok. A gente fecha normal, aí quando a gente desliza para a mandíbula um pouquinho para a direita, os dois caninos eles têm que se tocar, deixa eu mostrar aqui, e livrar os outros. Porque nesse manequim fica um pouco complicado, mas na imagem vocês percebem. Ó, conseguem ver que aqui não está se tocando, nem aqui, só os caninos, certo? Por quê? Quando a gente faz, esse movimento é para testar, quando a gente faz esse desvio de lateralidade, esse teste, se os outros dentes se tocarem, por exemplo, os centrais, além dos caninos, com o tempo eles vão quebrar. Porque essa lateralidade é o movimento que a gente faz para testar, só que é exemplificando na nossa mastigação. A gente não só faz assim, abrir e fechar. Na nossa mastigação, não sei se vocês percebem, a gente faz lateralidade, abre e fecha, não é só assim, né? Então, é simulando essa lateralidade, esse movimento. Então, os caninos, eles têm que proteger os outros. Se a gente fizer a lateralidade e tocar algum outro dente, por exemplo, aqui o canino, né, tá tocando. Se tocar esses outros dois, com o tempo eles vão quebrar. Porque são muito frágeis, não são fortes como os caninos. Ok? Então, uma das regras aqui é essa lateralidade, a guia canina, tá? Na lateralidade tem outro exemplo que seria a guia função em grupo. Isso pode ser um pouco, talvez vocês estão achando complicado, mas é simples de se entender. Depois vocês revisam a aula, vê direitinho, pode ver vídeo, tá certo? Uma das regras, lateralidade, existe a guia canina, que é só o canino, tá? Protegendo, e existe outra forma, que é a função em grupo. A guia canina ela se enquadra na ideal, a função em grupo na fisiológica. A função em grupo seria como? A gente... Deixa eu ver se tem imagem aqui. Não. Mas a função em grupo seria o quê? Além de tocar os caninos, tocar, por exemplo, dois premolares, além dos caninos,
Para trás pode, não pode para frente. Que esses dentes aqui são mais fortes. Entende? Entende porque se quando a gente perceber que toca esses outros, tá errado, porque quando a gente for comer e mastigar, com o tempo vai quebrar isso aqui, se tocar. Mas se os outros de trás tocarem também, não tem problema. Não tem problema. Aí eu falei da lateralidade, não tem problema se o outro lado estiver livre. Aqui eu já vou entrar em outra parte, que tem a guia de função em grupo, né, que eu estou falando agora. Além dos caninos, os dentes atrás tocarem, tudo bem. E outro caso seria esse lado de trabalho. Por exemplo, o lado que a gente faz a lateralidade é conhecido como lado de trabalho, certo? Dentro desse lado de trabalho, aí vem a lateralidade, que pode ser só de guia canina ou guia função em grupo. Esse é o lado de trabalho. O lado oposto não se toca nada, tá? O certo é isso. Por exemplo, se no lado de trabalho, o lado da guia, tocar só canino ou função em grupo, ok. E se no lado de balanceio, que é o lado oposto ao que a gente mexe, tocar algum, tá errado, ok? Por exemplo, a gente fez aqui, deslizou a mandíbula para esse lado, tá? Ó, deslizou, certo? Esse é o lado de trabalho. O outro lado, ó, não toca nada. Se tocar qualquer coisa, tá tendo contato prematuro. Entenderam? Então, assim, na lateralidade, para trás pode tocar o lado de trabalho, mas para frente não. E no lado de balanceio, que é o oposto ao de trabalho, por exemplo, eu vou fazer aqui o de trabalho para esse lado. O lado de trabalho está tocando os caninos. E esse é o lado de balanceio. Não toca nada. O certo é isso. É um lado tocar e o outro não. Se o outro lado tocar qualquer dente, está com contato prematuro. E pode ir fraturando. Isso está oclusão fisiológica. Tá certo? A patológica, vocês pensam tudo bagunçado. Tudo tem que mudar. Fisiológica, se tiver só um toque prematuro, é fisiológico. Ideal é tudo certinho aqui, como o manequim. Tá? O manequim está tudo certo aqui. E nessas imagens também. Certo? Lá de trabalho tocou só o canino. E aqui de balanceio, que é o oposto ao que a gente mexe, não toca nada. Vocês conseguiram entender aí? Então, o lado que vai fazer a lateralidade, o outro vai livrar tudo. Certo? Então, o canino é um dos dentes mais importantes que a gente tem, porque ele tem essa função de proteger todos os outros na mastigação. Se uma pessoa que tiver o canino todo cerradinho, quando for mastigar, vai tudo estocar, tudo pode quebrar, vai tendo consequências sérias nesse caso aí. Tá? Vocês podem até testar em casa. Afasta a mandíbula para o lado, para o outro, vê se o canino está tocando, ou se tocar além dos caninos os de trás, mas se o outro lado não estiver tocando nada, tá certo. Tá certo? Deu para entender aí? Outra coisa, outra regra. A primeira eu falei, né, da lateralidade, certo? Que tá tudo isso aqui envolvido, certo? Quando a gente faz lateralidade, ela pode ser canino ou em grupo, que o lado que vai fazer trabalho e o outro balanceio. A outra regra é a seguinte, é a protrusão, tá? A ideal é isso aqui. Vocês percebem que esses dentes anteriores, eles não, quando a gente fecha, eles estão afastados. Todos a gente consegue tocar. Mas esses dois, ó, deixa eu ver aqui melhor. Um fica sobreposto ao outro, né? Os superiores ficam sobrepostos aos inferiores. Já aqui não, né? Os molares é um tocando o outro. Já os inferiores, ó, ele toca praticamente lá atrás, não é em topo, certo? Não é assim, um tocando no outro. Aqui tá um tocando no outro. Se eu botar normal, não. Aqui tá um tocando no outro, tá?
Então, isso aqui é o ideal. São os de trás, os molares posteriores se tocarem e os da frente não. Se alguém tem a mordida assim, é considerada errada, tá? É a mordida em topo. Então ela tem que ser assim. Entendeu? Se alguém naturalmente morde assim, tá errado. Por quê? Esse movimento de trazer a mandíbula para frente é chamado de protrusão, né? Vou protruir, levar a mandíbula para frente, tá? Então, a oclusão normal se tocam os posteriores e os anteriores, os centrais, não. Tá? E quando a gente faz a protrusão, aí os posteriores não se tocam. Entendeu? Normal, posteriores se tocam. Fez a protrusão. Fez a protrusão aqui. Aí eles não se tocam. Você vê que tem um espacinho, né? Deu para entender aí? Oclusão normal, fechado. Posteriores se tocam. Protrusão. Posteriores não se tocam mais. Só os anteriores. Tá? Coloquei aqui, ó, anteriores se tocam e posteriores não se tocam quando a gente faz a protrusão. E a oclusão saudável, posteriores se tocam e anteriores não se tocam. Tá certo? Tem pacientes que chegam muito com esse quadro de mordida em topo. Isso é um hábito parafuncional, é uma oclusão errada, né? Quem naturalmente morde topo a topo, tá? Então, vai avaliar a oclusão no paciente. Duas coisas. Fazer a lateralidade e depois a protrusão. Tá dando para entender aí? Ou estão achando difícil? Alguém? Então, duas coisas. O paciente chegou, vai ver se a oclusão tá boa. Faz o movimento de lateralidade e depois o de protrusão. Se tiver qualquer toque em lateralidade diferente dos caninos ou os posteriores, tem que ajustar. Aí marca lá com carbono, tira na broquinha, pronto. Deixa só a guia de canino ou a guia de grupo. O outro lado sem tocar nada, né? E depois vem a protrusão. Se quando tiver normal, alguns dos anteriores se tocarem, mesma coisa, passa o carbono, alivia. E se quando fizer a protrusão, algum dente lá de trás posterior se tocar, mesma coisa, bota o carbono, alivia. Então, ajuste oclusal é isso, fazer esses dois movimentos, né? Se tiver algum contato, passa o carbono e alivia, tá? Além dos tipos de oclusão, existe uma classe que é basicamente da posição da maxila ou da mandíbula. Que é muito simples, ó, essa imagem é bem ilustrativa aqui. São três classes, 1, 2 e 3. Tá? A 1, pronto, o paciente está no quadro da maloclusão classe 1. É só um contato prematuro. Um dente que está mais alto e não estão deixando os outros se tocarem. É uma maloclusão considerada classe 1. A classe 2 é quando a maxila está mais à frente da mandíbula. Bem mais à frente, tanto é que deixa um espacinho aqui. Tá? Então, vamos dizer que a classe 2 seria tipo assim. Muito à frente e um pouquinho com abertura. Tá? O paciente não consegue fechar assim. Fica sempre com a aberturazinha e a maxila bem mais à frente. E a classe 3 é quando ele tem a mandíbula muito à frente. Né? Esse manequim não vai tanto, mas vocês percebem. Tá? Esses dois casos aqui, o 2 e o 3, é corrigido com a cirurgia ortognática. Certo? E ou vai botar a maxila para trás, se for classe 2, né? Deixar mais alinhada na oclusão ideal. Ou se for na classe 3, botar a mandíbula mais para trás. Tá? E na classe 1 a gente consegue resolver mesmo com ajuste oclusal. Certo? Classe 1, ajuste oclusal somente, a terapia.
classe 2 ortognática e classe 3 também. Na 2, ainda se consegue com o uso de aparelho ortopédico. Na 3, sou muito para frente e é muito difícil. É mais quadro de cirurgia mesmo. É aquele, acho que é o goleiro Cássio, né, do Corinthians. Você não sabe quem é, qualquer coisa, bota aí no Google, goleiro Cássio. Vocês veem que ele tem a mandíbula bem lá na frente. Ele é um quadro de pacientes de classe 3, né? Ali só se resolve com a cirurgia ortognática. Tá certo? Essa parte aí é bem simples, né? Talvez, não sei, se todo mundo conseguir entender a parte de lateralidade e protrusão, mas qualquer coisa vocês revêem, busque outras fontes, porque não só, vocês não vão aprender só numa aula assim, né? Aqui eu dou o caminho e vocês têm que buscar outras fontes, tá certo? Mas, basicamente, são essas duas regras, a lateralidade e a protrusão, né? Para a gente achar essa oclusão ideal. E aqui a noção de má oclusão, tá? As consequências e tratamentos de uma má oclusão. Bom, já falei tudo isso, né? Quando a gente pode encontrar uma oclusão que não está ideal, quando tem geralmente contatos prematuros, né? Que se tiver esses contatos, o que pode acontecer é isso aqui. Sentir dores de cabeça, estalos na região do ouvido, da articulação, né? Às vezes quando abre e fecha a boca. Dificuldade de abrir ou fechar a boca, certo? Sensibilidade e sensação de rigidez no músculo das faces. Tem pessoas que têm qualquer, às vezes por um contato prematuro, acorda com aquela cara pesada, né? Sentindo a sensação de cansaço nos músculos da face. Os hábitos mais comuns são isso aqui. Por quê? Porque não está com a oclusão ideal, né? Então, por isso que eu julgo a oclusão o que tem de mais importante na odontologia, tá? Dá um exemplo aqui, por exemplo, o paciente quer fazer lentes de contato, né? Que está na moda, assim. Se o profissional deixar um dente central, lateral, mais alto que o canino, aí vem naquele princípio da lateralidade. Se ele deixar mais alto passando no canino, quando for fazer a lateralidade, a mastigação, vamos supor, fez aqui, né? Vamos supor que está tocando o central no inferior. Então, rapidinho vai quebrar. Por isso que é importante ter o conhecimento disso. Quem não tem conhecimento de oclusão, se faz um tratamento estético e não vê isso, deixa o paciente não ver lateralidade, quando ele for mastigar, comer alguma coisa, e na mastigação o canino não tiver protegendo os outros, rapidinho vai quebrar esse trabalho, tá? Seja de resina, porcelana, se não tiver a oclusão ideal, quebra. Então, por isso que é o que tem mais importante na odontologia. Tudo, qualquer sucesso, tratamento de ortodontia, de estética, tem que ter isso aí bem ajustadinho. O canino protegendo os outros dentes. Quando fizer o lado de trabalho, o lado de balancinho não está tocando nada, tá bom? Para não ter esse tipo de consequência aqui. Um paciente que tem oclusão errada, está sentindo qualquer tipo de dor, ele está no quadro de disfunção temporomandibular, né? Algum exemplo de tratamento para esse tipo de situação. Paciente que faz bruxismo, paciente que está sentindo dor de cabeça. Além de fazer o ajuste oclusal, a gente alia com isso aqui, com a placa. Certo? Alguns precisam usar durante o dia e outros só quando vão dormir, por exemplo, que faz bruxismo. Por quê? Essa placa oclusal é também conhecida como placa de bruxismo ou placa miorrelaxante. Né? Esse nome relaxante porque o paciente, quando ele for usar essa placa, ele vai morder sobre ela, vai proteger os dentes, certo? Porque é uma placa de acrílico, que é totalmente adaptada, faz uma moldagem e faz essa plaquinha. Então, ela vai proteger os dentes, né, do toque, do contato e relaxar a musculatura. Por quê? Quem faz bruxismo no apartamento
deixa muito tensionado. Então, esse músculo, vocês podem perceber, se vocês apertarem bem aqui, chega o músculo, ele sobe, né? Como se fosse uma hipertrofia. A gente puxar um peso, faz qualquer coisa, você vê lá o músculo trabalhando. Aqui é a mesma coisa, apertou, tá forçando, né? Essa região. Então, com essa placa, não permite esse aperto tão forte, porque ela vai relaxar a musculatura, né? Vai se tocar, e aí, por ter uma espessura, vamos supor, tem uma espessurazinha dessa placa aqui, deixa os dentes assim. Então, não deixa a gente forçar tanto, porque vai ficar um pouco entreaberto e não vai conseguir forçar tanto. Então, relaxa essa musculatura e protege os dentes. Então, um dos tratamentos, além do ajuste oclusal, é confeccionar essa placa. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer agora? Entenderam tudo, não entenderam nada? Eu confesso que nas primeiras aulas de oclusão achava um pouco complicado. Mas se alguém já entendeu de primeira, ótimo. Mas também não é muito difícil não, dando uma revisadinha. É mais uma questão de raciocínio mesmo. Né? Às vezes a gente não entende de primeira e aí pensa um pouquinho mais, consegue perceber melhor aí as regrinhas aí da oclusão, tá certo? E aí, pessoal, o que é que vocês dizem? Já já eu vou fazer só um exercíciozinho, umas 4 questões, né? Para ver se vocês entenderam mesmo. Aí eu vou querer que todo mundo digite, tá? Eu vou botar a questão, aí cada um digita qual achar que é, pra gente ver aí como é que vocês estão. Só tô tentando achar aqui o bate-papo. Achei. E aí, posso passar para o exercício? Podem abrir os microfones, tá? Vou digitar aí. E eu posso passar para vocês praticarem? Todo mundo aí? Pode. Eu vou querer o seguinte, eu vou deixar aí 1 minuto e pouquinho, e aí vocês digitam no chat a letra que vocês acham que é, tá certo? Vamos lá. A oclusão pode ser classificada em ideal, fisiológica, patológica ou terapêutica. Sobre a oclusão ideal, podemos dizer que é frequentemente encontrada na natureza, o guia canino não está presente, é raramente encontrada na natureza, o guia anterior não está presente. O que é que vocês acham aí? Tá. Chama um minutinho aí. Coloca. Não tô nem sabendo. Onde é que digita? Se não achar, é só dizer. Pode dizer qual que tu acha. Letra C. Acho que é a. A C, eu acho.
Certo, alguns Punhacil. 10 segundos. Letra C. Eu Tá me digo que é ouvindo? a A. Tá me ouvindo, Não, Eliane? não, a C. Tô ouvindo. Eu confundi. Pronto, Quem letra confundiu? C. Você acha que é qual? Andressa, letra C. Certo. Todo mundo C. Alguém disse A. Letra C. Eu vou desfiar, mas Porque que eu me confundi. é o que eu falei. Dificilmente alguém vai ter essa oclusão aqui tudo encaixadinho. Né? Dificilmente na natureza, naturalmente, a gente vai encontrar alguém assim. Então, ela raramente encontrar na natureza. O ideal seria isso, e todas as terapias, quem vai fazer ortodontia, reabilitar, a gente vai sempre visar o ideal. Só que naturalmente é muito difícil alguém nascer com essa oclusão toda ajeitadinha. Então, ela é raramente encontrada na natureza. Você riscou alguma coisa aqui, não sei o que foi isso. Eita. Apareceu uma colinha aí, mas vamos lá. Durante a realização de restaurações e próteses dentárias, estamos constantemente modificando a oclusão do paciente. Para não corrermos o risco de causar algum dano ao paciente, o ajuste oclusal final deverá ser baseado nos critérios de qual tipo de oclusão. A ideal, a fisiológica, a patológica ou a terapêutica. O que vocês acham aí? Deixa um minutinho que essa Cadê? música. É a Cadê? técnica, eu acho. Meu Deus. Sei lá. Eu acho que é a D. Não, é. Ah, Maioria A, né? Certo. Ó, alguém falou B. Não. eu disse Acho que D. é a D. É letra A. Acho que é a D. Uhum. Letra A, tá? Uhum. Letra A. Ó, vamos entender aqui. Durante a realização de restaurações ou próteses, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma terapia, certo? A oclusão terapêutica é quando a gente vai mexer nela, certo? Só que aí ela deve ser baseada nos critérios da ideal. Isso aqui é um exemplo da terapêutica, né? A gente vai fazer uma restauração, uma prótese, ou seja, a gente está fazendo uma terapia, a gente está devolvendo a função desse paciente que teve que fazer restauração porque está com cárie, porque fraturou o dente, está fazendo alguma restauração ou prótese. Então a gente está fazendo a terapia, só que a gente vai visar a oclusão ideal dele, deixar tudo ajustado. Conseguiram entender aí? Por isso que a letra Uhum. mais um aqui. Durante o exame de oclusão do paciente, observou-se que o mesmo não apresentava guia canina, tá? Ou seja, quando a gente fazia aquela lateralidade, os caninos não se tocavam nesse paciente e não protegiam os outros dentes. Ele não tinha essa guia canina. Entretanto, o paciente estava bem adaptado a tal situação, sem necessidade de tratamento. Podemos dizer que ele apresenta uma oclusão de que tipo? Ideal, fisiológica, patológica ou terapêutica. Ou seja, ele não tinha a guia canina, tá? Só que ele estava adaptado, né? E não tinha nenhuma consequência disso. Não sentia dor, não sentia estalos. Ele estava ali adaptado àquela mordida dele. O que é que vocês acham aí? Qual quadro ele se apresenta? Um minuto e meio aí.
Eu acho que é a B. Certo. Vamos ver. Coloquei B, mas não tenho certeza. Beleza. E vamos ver? Maioria B, né? Uhum. Isso, letra B, muito bem. Tá? Aqui ele praticamente ele não tem esse guia canino, mas ele está acostumado, não sente nenhuma reação patológica. Tudo que é patologia é as consequências de uma oclusão errada. Tá? A fisiológica não está ideal, mas ele consegue viver com isso. Né? Não apresenta nenhum sintoma, então está dentro da fisiológica. Como eu falei, a gente não pode ter ideal, mas a gente não está sentindo dor, a gente não está sentindo dor de cabeça, estalos. Então a gente está nesse quadro, poucos estão no ideal. E a patológica é quando sente qualquer consequência da oclusão errada, tá? Então é exatamente isso, acertaram o fisiológico. É uma variação simples, mas vive tranquilamente. E por último, o lado para o qual a mandíbula se move durante a mastigação é chamado de quê? Lado de mastigação, lado de função, lado de trabalho ou lado de ação? A C, eu acho. Sempre tem uma face, né? Quer dizer, tudo é, mas... Beleza. Gostei, viu? Praticamente todo mundo acertou tudo. Gostei de ver. Exatamente, é o lado do trabalho, tá? A gente faz a mastigação, né? Eu dei o exemplo, né? Que a gente não só abre e fecha, a gente faz movimentos laterais também. Que o lado que se move, a mandíbula, né? É conhecido como lado de trabalho. Isso aí. E o contrário, ao que ela se move, é lado de balanceio, né? Então, muito bem, pessoal. É isso, né? Sobre a oclusão. A gente tem um pouquinho mais para falar na outra aula, mas inicialmente seria isso. O que é que eu quero de vocês? Para sábado, eu vou precisar disso aí, certo? Vocês redigirem, né? Elaborarem um resumo relacionando oclusão e bruxismo. Peguei um tema bem fácil, porque isso vocês jogarem no Google, por exemplo, é um material vasto aí, tá? Quero que vocês só relacionem, falem um pouco mais de bruxismo, né? O que é que ele pode ter de consequência para esse indivíduo, tá? Tem Relacionar preferência de quantidade de linha? Não, pode ficar à vontade, né? Só Tá não certo. botem, não sendo uma frase, Dá para É falar para sobre os falar a dois, né, no diferença caso? dos dois? relacionar os dois, né? O que é que o bruxismo o que é que é a consequência dele na oclusão do paciente, né? Na vida desse paciente, uma pessoa que tem bruxismo. O que é que ele pode ter aí de consequência no seu dia a dia, tá? É isso, falar sobre o bruxismo e relacionar um pouco na oclusão, tá certo? Eu vou precisar disso aí até sábado, às 11h59. Certo? Até o último minuto do sábado, podem enviar nesse e-mail, claudiocanta@gmail.com. Tá? Vai ser avaliativo esse testezinho que a gente fez, não, só para exercitar, ver se vocês conseguiram Manda também entender. no grupo. Vou mandar no grupo. Eu vou botar a aula no canal do YouTube, acho no máximo até amanhã, mas eu ainda consigo hoje E lá. esses slides aí que você colocou, vai mandar também ou não? Vou mandar, viu?
Essa aula é quantas aulas? Esse assunto, aliás. Eu acho que vai ter mais o sábado e a quarta, Uhum. certo? Acho que mais duas aulinhas. E é isso, tá? Até sábado aí eu espero essa atividade. Sábado a gente vai ter de 2 da tarde. No sábado passado foi de manhã, porque eu tive um compromisso à tarde, né? Que não tive como adiar, então foi de manhã. Mas a partir do próximo sábado vai voltar ao horário normal que o Gabriel disse que vocês estavam tendo, né? 2 horas. Tá certo? Certo. Pronto. E aí, alguma dúvida? Qualquer coisa, podem falar aí no privado, tá certo? E eu aguardo aí essa atividade até o sábado. Certo, pessoal? Ok. Boa noite a todos Boa noite. e bom descanso aí. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.